Olá, já passamos da metade da semana estudando sobre as relações entre a lei e a aliança de Deus. Hoje eu quero analisar uma conjunção condicional. Na verdade, muitas promessas que encontramos na Bíblia são precedidas por esta conjunção condicional que conhecemos como se. Você sabe o que o uso dessa conjunção significa, certo? Afinal, qual que é o pai, a mãe ou um professor que nunca usou esta conjunção? Sim, todos usamos e muitas vezes, e nem percebemos. Por exemplo, se você terminar a tarefa da escola, poderá assistir televisão. Percebe? Se. Nesse caso, esta conjunção significa: caso você não termine a tarefa, não poderá assistir a televisão. Nesse exemplo que acabei de dar, esta conjunção revela uma condição. A Bíblia está cheia de conjunções de condição. Vamos analisar alguns exemplos? Perceba, por exemplo, o que esses versos que vamos ler têm em comum e qual é a relação deles com a aliança. Tá ok? Vamos lá, vamos perceber quais são as conjunções condicionais que encontramos nos textos bíblicos a seguir. O primeiro deles está em Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Presta atenção. Agora, pois, se ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis minha possessão peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Percebe? Se ouvirdes, há um condicional, há uma questão a ser considerada. O segundo texto bíblico que quero considerar com você está também na Bíblia, e ele diz assim: se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu fruto, e as árvores do campo os seus produtos. Isso está em Levítico, capítulo 26 e versículo 3. O que esses versos nos indicam, na verdade? Eles indicam pelo menos três coisas. Primeiro, que a obediência é um dos aspectos fundamentais da aliança. A obediência está presente em toda a aliança. O segundo aspecto a ser considerado é que Abraão entendeu muito bem quais eram as condições da aliança e aceitou. E como eu posso saber disso? Gênesis 26, versículos 4 e 5, diz que ele obedeceu. E se ele obedeceu, é porque ele entendeu e aceitou as condições. Porquanto, diz Gênesis 26, Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Percebe? Abraão entendeu e Abraão obedeceu. O terceiro aspecto a ser considerado é que Deus reconheceu abertamente a fiel obediência de Abraão aos seus mandamentos, seus preceitos, estatutos e leis. E o reconhecimento de Deus demonstra que é exatamente isso que ele esperava de Abraão e que espera dos seus descendentes. Deus desejava que esse estilo de vida fosse o mesmo estilo de vida de todos os herdeiros da aliança. É inegável o aspecto condicional da aliança, por isso usa a conjunção se. Porque embora as condições da aliança tenham sido concedidas ao povo hebreu pela graça, embora fosse dada de modo imerecido um presente para eles, as promessas não eram incondicionais. Elas tinham uma condição. Qual condição? Ouvir e obedecer às instruções de Deus. O povo também poderia rejeitar o presente, a graça, podiam negar
a oferta de Deus e abandonar as suas promessas. Não eram obrigados a permanecer. Contudo, a bênção da aliança, ela é exclusiva para aqueles que obedecem às condições. Da mesma maneira como nós já sabemos que acontece com a salvação, e a salvação nunca anula a decisão humana, ela respeita a livre escolha, o livre arbítrio, da mesma forma, a aliança respeitava a escolha do homem. Ele poderia rejeitar, poderia não querer, e o Senhor não força as pessoas a ter um relacionamento com Ele. Deus nunca impõe os termos da aliança. Ele oferece de maneira gratuita a todos os que são convidados, com a possibilidade de aceitar ou não. Mas quanto a nós que recebemos o convite de Deus, não nos cabe questionar os termos, as condições. Nós só temos duas coisas a fazer: ou aceitar ou rejeitar. Mas uma vez que aceitamos o convite para entrar nesta aliança, nós temos que cumprir os critérios dela. Não nos é dado o direito de estabelecer novos critérios, novas regras ao longo do caminho. Você me entende? Quando uma pessoa aceita, as obrigações não vêm como um meio de conquistar bênçãos, mas como manifestação exterior de já tê-las recebido. Israel, que aceitou o pacto, deveria obedecer, não a fim de obter as promessas, mas para que as promessas fossem cumpridas neles. A obediência do povo era somente uma expressão de como é ser abençoado por Deus. Lembre-se, a obediência não compra as bênçãos, mas a obediência cria um ambiente em que as bênçãos da fé podem se manifestar. É por esse motivo que encontramos um texto bíblico precioso que está em Deuteronômio capítulo 5 e versículo 33, no qual Deus faz uma proposta. Andem em todo o caminho que o Senhor seu Deus lhes ordenou. Para quê? Para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem e para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. Fala a verdade. Isso não é tudo que nós gostaríamos de receber? Que tudo nos vá bem, que vivamos longos períodos sobre a terra? Esta promessa de Deus é uma realidade parcial para nós agora e será uma realidade plena após a segunda vinda. Contudo, a decisão tem que ser tomada hoje, agora, e só você pode fazer isso. Ninguém poderá fazer por você. Pense nisso e um abraço.